tarde a todos. Então, nós vamos dar continuidade discutindo um pouquinho o tema sobre gasparesia. O que é a gasparesia? Deve ser entendida como uma síndrome, conjunto de sintomas associado a distúrbio da motilidade gástrica, no qual se evidencia um retardo do esvaziamento gástrico na ausência de uma obstrução mecânica pilórico-duodenal. Isso é uma condição clínica associada, é uma síndrome associada a várias condições clínicas, cujo diapositivo mostra mais ou menos a distribuição de frequência. Aproximadamente um quarto dos pacientes, a gasparesia está associada ao diabetes. Em outras situações, pode estar associada a outras condições, como distúrbios neurológicos, esclerodermia e outras situações pós-cirúrgicas. E um terço dos pacientes você não identifica nenhuma doença sistêmica ou fator de risco associado, e é esse grupo de pacientes se enquadra no que nós chamamos de gastroparesia idiopática. E por que ocorreria essa gastropatia ou essa gastroparesia? São vários os mecanismos fisiopatogênicos. Nós devemos lembrar os distúrbios do ritmo elétrico que são associados ou causados pela perda da integridade das células de rede intersticiais de Carral, que são as células que determinam a regularidade do ritmo elétrico gástrico, que coordena a atividade motora gástrica. Alterações da inervação intrínseca, alterações da inervação extrínseca, casos onde ocorra falência miogênica, onde não tem musculatura para contrair, ou mesmo alterações dos mecanismos centrais e periféricos de modulação. Eu queria chamar a atenção, cada vez mais tem se destacado o papel da perda da integridade dessas células, da rede de células intersticiais de Carral, onde você perdendo essa integridade, você perde a coordenação elétrica, você perde a coordenação da motilidade, como está demonstrado nesse diapositivo em um caso de gastroparesia idiopática. Esse estudo, por exemplo, em fragmentos de biópsia de musculatura gástrica de pacientes com gastroparesia, que seriam submetidos à implantação de neuromodulação gástrica, de neuroestimulação, mostram que a densidade de células intersticiais de Carral é nitidamente menor nesses pacientes e que está condicionado ao surgimento do problema. Em função dessas alterações patogênicas, vão surgir alterações fisiopatológicas que determinam o surgimento do problema motor e dos sintomas. Quais seriam elas? Distúrbios do tônus gástrico, alterações da acomodação e distensão do estômago proximal, o surgimento de alterações da atividade mioelétrica com surgimento de disritmias gástricas, a hipomotilidade antral, a presença de espasmos pilóricos e mesmo de desmotilidade do intestino delgado proximal. Nesse cartoon, se observa que algumas dessas alterações, e como possivelmente essas alterações, se associam ao surgimento dos sintomas que caracterizam a síndrome. Por exemplo, tomando como exemplo a gastropatia diabética, nós vamos ter perda de neurônios inibitórios, com isso você perde a acomodação, e isso se associa à saciedade precoce. A alteração da atividade mioelétrica gástrica, que se associa à presença das disritmias gástricas, que se associa muito à presença de náusea. E também, levando a uma atividade eletrocontrátil deficiente, isso afetaria a trituração dos alimentos, a dificuldade de esvaziamento, e, com isso, você teria também a possibilidade de náusea e vômito. Além disso, a alteração de inervação sensitiva aferente poderiam levar, então, à presença de dor. Como fazer o diagnóstico? Bom, inicialmente, temos que pensar no problema, quer dizer, um diagnóstico clínico, em que, diante de um quadro clínico compatível, pode ser confirmado por meio de estudos complementares, como vejam a seguir. Avaliação radiológica, endoscopia, o estudo quantitativo do esvaziamento gástrico ou da avaliação da atividade mioelétrica. Quando pensar que nós estamos diante de uma gastroparesia? Os primeiros sintomas que poderíamos procurar se tem sintomas ou situações relacionadas à estase gástrica, vômitos alimentares tardios, presença de vasculejo no exame físico, distensão epigástrica, sintomas dispépticos, náuseas, plenitude pós-prandial, saciedade precoce, dor epigástrica, mesmo pirose. Alterações nutricionais, em alguns casos com emagrecimento, hipovinose, depressão de eletrólitos.
E nos pacientes diabéticos é muito comum a dificuldade de controle metabólico. Então, você alimenta, toma insulina. A insulina age, o alimento não chega. Pois o alimento chega, não tem mais insulina. Então, isso tende a ter um controle de dificuldade metabólica maior nesse tipo de pacientes. E, obviamente, dependendo da doença de base, você tem outros sinais e sintomas específicos dessas condições associadas. Diante de um quadro clínico compatível, qual que é a frequência desses sintomas? Qual que é o primeiro sintoma? O mais frequente é náusea. Então, diante de um paciente com náusea crônica repetida associada a vômito, esse diagnóstico se impõe no diagnóstico diferencial. Além disso, plenitude pós-prandial, a saciedade precoce. Veja que é uma síndrome dispéptica que caracteriza um desconforto pós-prandial, onde predomina náusea e vômito. Não se esquecer que a dor epigástrica pode estar presente, pelo menos na metade dos casos. Uma vez feita a suspeita diagnóstica, como se confirmar? Quer dizer, qual é a abordagem diagnóstica? Então, nós vamos fazer uma avaliação clínico-laboratorial, excluir causa removível, por exemplo, uremia, hipotiroidismo. Endoscopia digestiva alta permite você excluir alguma obstrução mecânica. E, às vezes, essa obstrução não está no piloro, às vezes está lá embaixo. Pode ser um tumor de duodeno, pinçamento aórtico mesentérico. Então, a gastropatia obstrutiva deve ser considerada. E, por fim, qualificar e quantificar o esvaziamento gástrico naqueles casos onde não se tem um diagnóstico. Obviamente, em casos muito avançados, mesmo a radiografia contrastada, é possível você evidenciar sinais dessa gastropatia. Então, o estudo radiológico pode demonstrar uma estase, hipotonia, dilatação. Obviamente que, nos casos menos avançados, você precisa quantificar esse esvaziamento gástrico. Você tem vários métodos para isso. Estudo cintilográfico, ultrassonografia, a radiografia contrastada com medida de volume, professor Milton, o teste respiratório com ácido octanóico ou espirulina marcada, ou estudo por cápsula. O padrão ouro, ou mais disponível, ou mais empregado, é o estudo cintilográfico com a refeição padrão, onde são tomadas imagens sequenciais em posição anterior e posterior, feita uma curva de esvaziamento da radioatividade por tempo, e nessa curva pode-se medir alguns parâmetros. Por exemplo, essa fase inicial, que é chamada de lag phase, depois a fase linear de esvaziamento, e um parâmetro que seria o T-meio, quer dizer, a medida do tempo, o tempo que se leva para a metade do esvaziamento. Então, pode-se pegar qualquer parâmetro. Uma outra forma de se avaliar é você medir, simplesmente fazer 4 tomadas ao longo de uma em cada hora e construir uma curva de esvaziamento gástrico por 4 horas. Nessa condição, e aqui vejam, você vai ver a retenção ao longo do tempo, sobretudo na segunda e na quarta hora. Define-se que nós estamos diante de uma gasparesia se, ao final da segunda hora, nós temos mais de 60% de retenção e, ao final das 4 horas, nós temos mais por cento de retenção de uma refeição padrão, composta por ovo, clara de ovo, pão, clara de ovo, um gelinho e um copo d'água. Isso é uma refeição padrão padronizada. E aí você pode quantificar a intensidade desse retardo. Pode ser um retardo discreto, moderado, acentuado ou muito acentuado. Uma coisa que chama a atenção, e isso já ficou especificado também na palestra em relação ao esôfago, que a intensidade da estase gástrica não se relaciona com a intensidade de sintomas. A estase gástrica é um marcador que há algum problema na motilidade, mas não é, em si, a própria estase o determinador de todos os sintomas. Uma outra forma que se pode pensar em avaliar seria a medida da atividade mielétrica. Isso ajudaria a, talvez, tipificar subtipos de gastroparesia, onde esse tipo de método poderia ser um método capaz de avaliar a integridade dessa rede de células de intersticial de Carral. Uma vez feita a avaliação, feito o diagnóstico, nós vamos terminar falando um pouquinho sobre o tratamento. Dentro do tratamento, o tratamento da doença primária, orientação dietética, o suporte nutricional, uso de medicamentos e métodos terapêuticos que utilizam ou estimulação elétrica gástrica ou intervenções sobre o piloro, quer seja endoscópica ou cirúrgica. Vejam que o tratamento, a ideia, deve-se levar em conta a gravidade da gasparesia.
E veja que a gravidade da gasparesia não se relaciona à estase em si, mas ao impacto que os sintomas exercem sobre o dia a dia do paciente. Então, a gasparesia leve, são sintomas razoavelmente controlados com facilidade, onde o paciente mantém o peso e tem um estado nutricional adequado e não precisa de internação. A gasparesia moderada, intermediária, os sintomas são controlados com agentes farmacológicos, internações eventuais hospitalares. E a gasparesia grave, esse é um tormento, isso é a chamada insuficiência gástrica propulsora grave, igual na insuficiência cardíaca. Você tem sintomas refratários a tratamento clínico, você não consegue manter nutrição adequada por via oral, esses pacientes necessitam internações hospitalares frequentes. A dieta, ajustes são fundamentais para melhorar a sintomatologia, adaptar as necessidades às particularidades de cada paciente. Notadamente, se prescreve, geralmente, uma dieta pobre em fibra, hipogordurosa, fracionada, com partículas pequenas, e normalmente se observa uma boa tolerância a líquidos. E pode, por isso mesmo, muitas vezes, suplementar com aqueles suplementos líquidos nutricionais. Vejam, esse é um estudo sueco, curioso, onde ele foi estudar quase o óbvio, mas, enfim, é a influência da dieta sobre os sintomas. Curiosamente, tem pouco estudo na literatura sobre isso, mas ele comparou uma dieta padrão com a dieta com partículas menores, e vejam que a prevalência de sintomas com a dieta com partículas menores foi muito menor do que quando se utilizou uma dieta padrão. Naqueles casos mais graves, que você não consegue manter nutrição adequada, você tem que lançar mão de uma via alternativa de nutrição. Uma dessas é, por exemplo, a utilização de uma sonda de alimentação enteral, que possa ser colocada, por exemplo, associada a uma gastrostomia endoscópica. Tem que ser uma sonda onde você faz a gastrostomia endoscópica ligada com a sonda que fica no jejum, como esse paciente aqui, por exemplo, nós tivemos que manter assim. Em relação ao que nós temos de procinético, nós estamos cada vez com um número pequeno de alternativas terapêuticas nesse campo. O que nós temos são drogas que a gente colocaria ali como antagonistas dopaminérgicos e que exercem um efeito colinomimético indireto, porque eles agem como agonistas serotoninérgicos 5-HT4, que é a metoclopramida, a bromoprida. O domperidona, que é um antagonista dopaminérgico periférico. Nós tínhamos a cisaprida e o tegaceróide como agonistas serotoninérgicos 5-HT4, que eles foram retirados por cardiotoxicidade, né? Está aí a cruzinha. E nós temos agora disponível a procaloprida, que recentemente o grupo belga mostrou um estudo mostrando melhora do esvaziamento gástrico em pacientes com gasparesia. Além desses procinéticos, nós temos aqueles que agem como agonista de receptores de motilina, a eritromicina, que é o disponível e conhecido, e o camisinal, que está em estudo, está em desenvolvimento, e, mais recentemente, droga procinética, uma agonista de receptor de grelina, que é usado por via subcutânea, que é a relamorelina, que não está ainda disponível. Bom, a eritromicina, a maior eficácia dela é por via endovenosa, pode ser feita por via oral, ela atua sobre receptores de motilina, mas tem um problema de taquifilaxia. Outras drogas que podem ser utilizadas, vejam bem aí listado o tramadol em caso de dor, tricíclicos em caso de dor e o andocetron como antiemético. E eu queria chamar a atenção para o relato de alguns case reports muito interessantes do uso da mirtazapina no alívio de sintomas ligados à gasparesia, sobretudo como náusea e vômito em pacientes refratários aos antieméticos habituais. 15 a 30 miligramas no turno. Naqueles casos refratários, tem sido empregado a utilização de um neuroestimulador gástrico implantável, que nós não dispomos no Brasil, ele está disponível pela Medtronic, nos Estados Unidos e na Europa, que se coloca e se faz micropulsos de energia no sentido de estimular a atividade neuronal, e, na verdade, isso aí tem se mostrado em alguns estudos que melhora os sintomas principais, como a frequência de náuseas e vômitos, mesmo que não altere o ritmo de esvaziamento gástrico.
Outro tipo de intervenção são intervenções sobre o piloro. Uma delas, a injeção de toxina botulínica, no sentido de diminuir a atividade da inervação excitatória sobre o piloro. Naqueles casos com espasmo pilórico, por exemplo, poderia ter uma utilidade. É empregada na dose de 100 a 200 unidades por quadrante. E o que se tem visto em alguns estudos é a aceleração do esvaziamento gástrico, diminuição dos sintomas e ganho de peso. Muito embora alguns estudos controlados não conseguiram confirmar o entusiasmo inicial. É possível que alguns subgrupos, algum paciente em particular, possa responder satisfatoriamente à intervenção com toxina botulínica. As intervenções cirúrgicas, a pilorotomia endoscópica, do mesmo modo que se faz POME para a acalásia, se descreveu o POME para o tratamento de gastroparesia refratária. A piloroplastia laparoscópica, e, mesmo em casos muito eventuais, tem se descrito na literatura a gastrectomia total. Esse foi descrito pelo Dr. Dalton Chaves, no HC da USP, eu acho que foi a primeira vez, no Brasil, certamente, um dos primeiros do mundo, acho que foi o primeiro do mundo, que ele utilizou a técnica do túnel submucoso para se fazer uma piloroplastia endoscópica, e era um paciente que havia feito uma funduplicatura e desenvolveu uma gastroparesia pós-funduplicatura, não melhorava, e o Dalton fez essa pilorotomia endoscópica e, pelo relato, houve boa evolução. Já nesse ano, já uma série de casos, reuniram alguns centros, já tem algo de uns 20 casos descritos na literatura. Tem um grupo propondo-se fazer piloroplastia laparoscópica no tratamento da gastroparesia. Vejam aqui em verde a incidência de sintomas pós-operatórios em comparação ao sintoma pré-operatório. Inclusive, esse grupo chega a propor que possa ser, naqueles casos que não respondem a procinético, que seja a medida a seguir, não em neuroestimulação gástrica, mas partir para a piloroplastia laparoscópica. Enfim, esse talvez seja o slide final. Nós estamos, então, diante de um quadro clínico sugestivo de gastroparesia. O que fazer? Confirmar o diagnóstico, determinar a provável causa, avaliar a gravidade. Iniciamos a dieta, controle glicêmico, uso de medicamentos procinéticos. Estando bem, resolvido, tudo bem. Se não houver resposta, caminhamos para suporte nutricional por jejunostomia, estimulação elétrica gástrica nós não dispomos, e aí passa a se considerar tratamento cirúrgico nos casos mais graves. E esse é o último slide para caminhar. O que nós temos pela frente? Nós temos que reconhecer a gastroparesia como uma síndrome heterogênea, associada a um espectro de alterações eletrocontráteis gástricas. Nós precisamos definir com maior precisão o significado clínico do termo. Vejam que ele se apresenta como uma síndrome dispéptica, um desconforto pós-prandial, sobretudo quando você tem náusea e vômito. Até que ponto eu devo considerar esse paciente, quando tem um retardo de esvaziamento, como um dispéptico funcional, e até que ponto ele já passa a ser uma gastroparesia idiopática? Isso ainda não está bem claro. Esclarecer melhor os mecanismos fisiopatológicos determinantes dos sintomas, porque nós sabemos que não é só a estásio, o fato de passar mais tempo dentro do estômago, aquele conteúdo intragástrico, que gera os sintomas, e que são exatamente os sintomas os determinantes da perda da qualidade de vida. E desenvolver meios mais eficazes para o tratamento. Certamente, um subgrupo desses pacientes continua sendo um desafio para nós clínicos e um martírio para esse paciente. Muito obrigado.